Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Dicionário de Plugins e hoje nós vamos falar deste plugin aqui, o WLM, que é essencial para a sua master. Então, se você quer aqui de paraquedas, já se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho para não perder notificações do nosso conteúdo e, claro, me ajude a fazer esta comunidade crescer indicando este canal a um amigo. Sem mais delongas, roda a vinheta e bora para o vídeo. Esse tipo de vídeo aqui ele é um pouco mais chato porque ele é um pouco mais técnico, mas no final vocês vão ver, vão reparar que usar esse plugin aqui é muito simples e são poucas funções que a gente precisa meio que entender. De forma geral, eu vou ler o manual, as funções de cada parte, certo? Então aqui nós temos o que exibe o volume a curto prazo, ou seja, aquele volume daquele momento. Aqui, essa aqui é a parte mais importante do plugin, que é exibição de longo prazo. Por quê? Aqui a gente vai poder analisar a nossa track toda. Por exemplo, quando você manda lá sua música para o Spotify, para o SoundCloud, eles têm uma medida lá que é em LUFS, que eles vão determinar para você, olha, por exemplo, o Spotify é menos 14. Então, essa medida aqui tem que ser menos 14, só que ela não é uma medida de um ponto, ela pega geral a sua música, e ela faz lá uma conta e diz, ó, a média da sua música está em menos 14. Ah, então tá ok. Se você manda acima disso, o que vai acontecer? A sua música vai ser comprimida. Então você pode perder algumas dinâmicas, pode perder qualidade, etc. Ou pode nem ser aceita, como já aconteceu comigo, por exemplo. Então, essa aqui é o ponto mais importante. Já que no Ranger é a faixa geral de volume de sinal que passa pelo plugin. Já que no Under, ele vai determinar o número de vezes que o sinal fica abaixo dos short terms. Aqui que ele vai meio que tirando uma média e ele vai te definindo aqui, ó, ficou uma vez, ficou duas, ficou três. Aqui no Over, ele exibe o número de vezes que o sinal excede os short terms. Ou seja, ele vai dizer para você, ó, ficou tantas vezes mais alto. Agora, tipo assim, é uma informação, vamos dizer assim, que não é tão relevante para o nosso trabalho aqui. Aqui nós temos o pausa e player que vai dizer para você assim, ó, agora o plugin aqui está medindo. Ah, agora não está medindo. O Follow Transport aqui é um modo de você sincar o programa aqui com o que está acontecendo ali na DAW. Aqui você tem um botãozinho de reset e aqui nesse reloginho aqui você vê, por exemplo, quando que a sua música está sendo medida. Se eu colocar agora a música para tocar, você vai notar que está rodando aqui. Se eu pausa aqui, ó, nota que pausa o reloginho, ou seja, ele para de fazer as, entre aspas, contas, certo? Olha lá, ficando vermelho, dizendo que passou 2 vezes o short terms e aqui 3 vezes. Aqui no monetário, basicamente você tem como se fosse o volume instantâneo, né? Do que está acontecendo agora ali na música, certo? Aqui no True Peak, basicamente, ele exibe picos entre as amostras que não são registradas na amostra de dados, mas que podem ocorrer durante a reprodução do sinal digital. Nós temos um limitador. Essa função aqui vai ser importante no caso do pico máximo, né? Basicamente que a gente está trabalhando com pico máximo. Então, quando a gente for utilizar esse plugin, é importante que essa função aqui ela esteja sempre ativada. Eu vou deixá-la para falar um pouquinho mais dela no final. Aqui nós temos os métodos, que é esse EBU, LM1 e DIAL. Cada um ele vai usar como se fosse um algoritmo para entender o que está acontecendo. No EBU, ele usa o áudio de primeiro plano como âncora de volume. No LM1, ele mede o volume em todo o programa. E o DIAL usa o diálogo como elemento de âncora, medindo e calculando a média de volume somente quando o diálogo é detectado, ou seja, somente quando ele escuta. Nós temos embaixo o canal que você vai escolher para fazer essa média. Você pode escolher o direito, esquerdo ou estéreo. Geralmente, se você está na master, é estéreo. Aqui nessa palavra que eu não consigo nem dizer, ele basicamente é a ponderação, né? Ele vai tentar, porque a ideia é que sempre você está buscando a média. Aqui você fala do tempo de detecção, aqui, né, short time. Aqui é o máximo, isso aqui tá tudo ligado, muito aqui, ó. Então, por exemplo, short máximo. Eu vou determinar aqui, ó, quanto que ele vai ser. Olha, lá em cima tá no vermelho. E aqui, ó, eu vou dizer qual que é o short mínimo, em termos aqui de volume mesmo. Aqui eu vou terminar
qual que é o pico máximo da música? Geralmente, a grande maioria das plataformas, elas têm como -1, certo? E aqui nessa função aqui, né, target, ela vai dizer para você assim, ó, beleza, lá o Spotify fala para você assim, que é -14. Se você vai vir nessa funçãozinha aqui, ó, e vai colocar ela em -14. Então é aqui que eu quero que chegue, beleza? Vamos colocar isso aqui, ó, para 1 segundo para detecção, certo? Vamos resetar todo mundo aqui. Então eu disse assim, ó, olha, chegue em -14 lufs, que é o que eu preciso. Eu quero que o pico máximo chegue em -1. Aqui você coloca o limitador, porque se passar aí disso, ele vai segurar aqui. Isso aqui vai agir como um limiter, né, como está dizendo, né? Ele vai dizer, não, aqui não pode passar. E beleza. E daí você coloca a música inteira para rodar. Eu vou tirar aqui, né? Dicionário de plugins. Beleza. Parou a música. Veja que o Trim, ele vai dizer para mim, ó, precisa fazer isso para sua música chegar em 14. Então, aperta o Trim, ele já vai setar a música para lá. Vamos ver se deu certo? Dicionário de plugins. Ah lá, bonitinho, né? Dicionário de... E daí o que que acontece? Eu posso, eu mesmo, ir ajustando aqui para conseguir chegar nos termos que eu quero. Dou aquele resetzinho básico. Dicionário de plugins. E a gente tenta chegar lá. Dá aquele... Agora que bateu, vamos bater aqui. Ah lá, lindo aqui, né? 14. Então, basicamente, seria isso que eu iria mandar lá para o meu Spotify. Deu essas duas formas de fazer. Aqui, você vai determinar, por exemplo, digamos que você esteja trabalhando com músicas que ela não tem frequências muito graves e nem frequências muito altas. Aqui, basicamente, você vai reduzir o quanto o plugin vai ouvir, né? Você vai determinar, ó, ouve de tal frequência até tal frequência, certo? E aqui é o tipo de escala que você vai usar aqui no monetário. E aqui você pode exportar os dados que você recebeu. Digamos assim, sei lá, que você tenha uma música muito longa ou que você esteja fazendo a trilha sonora de um filme, por exemplo, e você lá, por exemplo, que a TV também tem isso, você vai ter que determinar para a TV, ó, só pode até tal volume, porque imagine você lá assistindo TV, muda para uma propaganda, você tem que diminuir o volume, muda para a novela, você tem que aumentar o volume, entendeu? Então a TV meio que ela tem um esquema desse, por mais que muitas vezes parece que não funciona, mas ela também tem. Então tem uma programação muito longa e você tem que medir e tem que saber, putz, tem um lugar aqui que está exagerado. Então você vai poder analisar esses dados, certo? E basicamente é assim que esse plugin funciona, sendo as funções mais importantes do plugin. O True Peak máximo aqui, o Target, que você vai determinar, o Trill. E lembre-se, sempre deixe o True Peak Limiter aqui ligadinho. Então é isso, esse plugin aqui é essencial para Master. Agradeço a você que chegou até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.